Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luiz. É um prazer participar desse encontro, desse debate, e contribuir para uma reflexão mais aprofundada, mais coletiva, compartilhada sobre a política municipal de habitação. E, além de ser um prazer, um desafio também estar em meio a pessoas de peso aqui nessa mesa, né? Bom, mas estou aqui na condição de representante sindical do Conselho Municipal de Habitação e na condição também de membro do coletivo Habite a Política. Sou também funcionário da Urbel, mas sou formado em Sociologia, mas é na condição de representante sindical no Conselho Municipal de Habitação e também de membro do coletivo Habite a Política que eu faço essa apresentação. E o título está aí, o título eu acho que expressa bem o rumo, né, que essa apresentação tem, a revisão da resolução base da política municipal de habitação e a atuação do coletivo Habite a Política. E esse título, aliás, né, não só expressa o eixo em torno do qual nós vamos caminhar a partir de agora, mas também é o que me foi encomendado pela comissão de organização do seminário. Bom, de início, a revisão da resolução número 2, o coletivo e o conselho. Apenas para uma breve introdução, nessa resolução 2 já foi muito falada aqui nos dias anteriores, é a resolução em torno da qual se estruturava a política municipal de habitação desde 1994 até dezembro de 2018, até dezembro do ano passado. Então, houve um processo de revisão dessa resolução e esse processo culminou na aprovação da resolução número 52. Bom, feita essa introdução, vamos lá. Primeiro sobre o coletivo, que coletivo é esse, né, do qual eu faço parte, juntamente com outras pessoas. É um coletivo conformado por técnicos, acadêmicos e lideranças sociais envolvidas com a temática da habitação popular. Esse coletivo tem alguns marcos fundadores, coloquei 2 aqui. Um deles é o primeiro e segundo seminário sobre a política municipal de habitação, que aconteceram em meio a greves de trabalhadores da Urbel nos anos de 2015 e 2016. Um outro marco desse, e é importante ressaltar que o segundo desses 2 seminários resultou em uma carta proposta que foi entregue aos candidatos a prefeito no segundo turno das eleições para prefeito em 2016. Bom, um outro marco fundador desse coletivo é o estudo, a discussão e a formulação de propostas para a revisão dessa resolução número 2. E esse processo aconteceu nos anos de 2017 e 2018 e teve como resultado a aprovação dessa resolução número 52 no Conselho, e um subproduto importante é o decreto que regulamenta um dos programas previstos nessa resolução número 52, que é o Programa de Locação Social. Bom, aí algumas fotos, alguns pequenos cartazes também de atividades promovidas pelo coletivo. E agora já começando a falar sobre o modo como o coletivo se inseriu nesse processo mais amplo de revisão da resolução número 2 e como esse processo se desenvolveu, agregando também outros atores. Bom, esse processo começa no Conselho Municipal de Habitação por meio de um grupo de trabalho interno especificamente voltado a essa questão, mas o coletivo, que possui alguns membros atuando no Conselho, decide não só participar desse processo no Conselho, como também desenvolver estudos, discussões e formular propostas em um ambiente à parte, em um espaço à parte, no caso, no espaço do próprio coletivo, em reuniões que aconteceram semanalmente, toda semana, às vezes quinzenalmente, no SINTAP, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Urbel, e também em outros espaços, como é o caso do Sindibel, dentre outros. Bom, é isso. As reuniões realizadas externamente no grupo, ou melhor, no coletivo Habite a Política, elas foram acompanhando as linhas programáticas em torno das quais foi estruturada essa resolução, número 52, e à medida em que a gente ia avançando, a gente ia levando nossas propostas para dentro do Conselho e compartilhando isso com os atores que estavam lá dentro do Conselho. Mas nas atividades que a gente promovia no espaço mesmo do coletivo Habite a Política, a gente convidava os outros atores da sociedade civil. Tivemos reuniões
muitas pessoas, inclusive, sempre também convidando pessoas de referência nos temas que a gente ia debater. Bom, destaquei aqui algumas outras. Antes de apresentar que resolução é essa, né, que é a resolução 52, eu apresento aqui alguns elementos que, em meio a esse processo de discussão fora do Conselho e dentro do Conselho sobre a resolução número 52, outros elementos que mostram a riqueza desse processo. Eu tenho a impressão que eu acho que eu posso dizer isso, inclusive, o processo de discussão e formulação de propostas em torno da resolução número 52 funcionou, de alguma maneira, como um ativador de uma participação um pouco maior no Conselho Municipal de Habitação. Não estou dizendo que é o único fator, mas com certeza é um deles. Nesse período de 2017, 2018, a gente observa algum fortalecimento do Conselho, com a participação mais ativa da sociedade civil, um processo de tematização de algumas pautas que chegavam de cima para baixo, muitas vezes vinda do próprio governo, ou seja, se impunham também sobre a Orbel, não apenas sobre o Conselho Municipal de Habitação. Maior presença de temas outros no Conselho, que não apenas o tema que é importante, mas não é o único, que é o passivo do OPH. Além disso, o envolvimento da Gabinetona, eu acho importante ressaltar, porque a gente tem assento para vereadores no Conselho e nem sempre esses assentos são bem aproveitados. E com a Gabinetona a gente observou isso. Depois a gente trata mais especificamente do que está dentro do parênteses. Tudo bem. Bom, então ressaltei ali. Eu volto nisso depois. Bom, então um pequeno fluxograma, né, que expressa um pouco como se deram as relações entre as diversas instâncias envolvidas nesse processo. É claro, um diagrama feito a partir do ponto de vista do coletivo. Então está lá o coletivo, está aqui o Conselho, no meio do caminho, grupo de trabalho formado internamente ao Conselho para discussão do que veio a ser a resolução número 52, as setas, aqui essas várias pessoas juntas, os demais atores da sociedade civil que participaram do coletivo, participaram do grupo de trabalho, participaram do Conselho, participaram da interlocução com a Orbel, e outras setas aí, né, mostrando a retroalimentação entre grupo de trabalho, conselho e coletivo. Algumas outras fotos e pequenos cartazes aí de atividades promovidas pelo coletivo. Falei de algumas pautas que chegavam ao Conselho de cima para baixo. Ali está um ofício que representa um pouco da movimentação que a gente fez para que um PL, que era o PL 413, que ainda está em tramitação, é um PL que retirava recursos que já estão vinculados ao Conselho Municipal de Habitação. Recursos foram obtidos por meio da venda de alguns imóveis públicos municipais. Aliás, a Clara, na apresentação dela, faz menção a isso, dizendo que isso foi um grande problema, uma grande questão em 2010, 2011, e essa questão que parecia resolvida, a gente pode discordar ou não da maneira como ela foi resolvida lá atrás, mas ela aparece novamente agora. Houve dificuldades, houve muitos questionamentos à decisão do Executivo à época de vender determinados terrenos, entre os quais o mercado do Barroca, e a utilização desses recursos como contrapartida financeira para os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, para o Fundo Municipal de Habitação. Mas essa proposta do Executivo venceu a época. Mas agora a gente foi surpreendido no Conselho, agora não, 2017, com um PL que pretendia retirar esses recursos que haviam sido vinculados ao fundo lá atrás. Bom, mas agora, a resolução número 52, a estrutura geral, os avanços e algumas questões merecem ser colocadas aí. Vocês já viram isso aqui de alguma maneira nos dias anteriores, as linhas programáticas dessa resolução 52, e além das 3 linhas programáticas, as ações que incidem transversalmente a essas 3 linhas. A primeira linha, ela já traz embutida no próprio nome dela
a inovação dela, assim, digamos, ou melhor, alguma de suas inovações, que é o fato de ela não estar restrita à construção de novas unidades. A provisão habitacional entende o enfrentamento do déficit habitacional não apenas a partir da construção de novas unidades, ou seja, abre-se a possibilidade de novos programas e novas modalidades. Já a gente fala nisso. Logo em seguida, a intervenção em assentamentos de interesse social, não só vilas e favelas, não só os conjuntos habitacionais anteriores a 1993, como também outros assentamentos, vai ficar claro. E, por fim, a linha assistência e assessoria técnica. Isso aparecia na resolução número 2, mas não aparecia como linha programática. Então, esse eixo aparece aqui com um status maior. Ainda tratando da estrutura geral dessa resolução número 52, as formas de gestão. Gestão pública, gestão por organizações da sociedade civil, autogestão, cogestão e gestão privada. São 5 formas de gestão. Podem ser utilizadas qualquer que seja a linha programática e, ao mesmo tempo, podem ser utilizadas seja na instalação de uma ação, seja na operação. Também, novamente, um avanço frente à resolução número 2, na medida que na resolução número 2 a gente não tinha todas essas possibilidades de forma de gestão. Além disso, a resolução número 2 tendia a encarar havia acho que 3 formas de gestão na resolução número 2, mas essas 3 formas de gestão, ou pelo menos as formas alternativas de gestão, podiam ser utilizadas quase que unicamente naquela primeira linha programática, que lá tinha um sentido mais de produção habitacional. Aqui as formas de gestão podem ser utilizadas em qualquer linha programática, e, além disso, com aquela flexibilidade ali do tópico na instalação e operação de uma dada ação. Um exemplo. Na construção de um determinado conjunto habitacional, aí você pode ter gestão pública, você pode ter autogestão. Agora, na operação daquele conjunto habitacional, caso vingue ali um programa de locação social, essa locação social pode ser operada, aí não estou falando mais de instalação, mas de operação, ela pode ser operada por uma organização da sociedade civil, por uma Caritas, por exemplo, ou então em autogestão, por membros de um determinado movimento social, por uma associação de um determinado movimento social. Bom, agora, provisão habitacional, primeira das 3 linhas. Provisão habitacional, vamos lá. Atendimento, isso é básico, né? Atendimento ao déficit habitacional e, além disso, atendimento também à demanda de remoções e à demanda demográfica. E aqui, a gente abre o leque, né? A gente diz o que é que cabe dentro dessa provisão habitacional. Formas de viabilização das unidades. Pode ser produção, mas a produção pode ser construção de nova unidade, mas também pode ser requalificação de unidades existentes. Além disso, aquisição de unidades existentes e também locação de unidades habitacionais existentes. A situação do domínio das unidades habitacionais que seriam repassadas aos beneficiários. Propriedade privada, mas também o beneficiário pode ser um inquilino social, um concessionário de direito real de uso, na forma individual e coletiva. Também a propriedade pode ser coletiva. E os tipos de atendimento. Além do atendimento definitivo, que é o que caracteriza a propriedade individual, ou seja, uma vez que a família recebe aquilo, ela não pode se tornar novamente beneficiária da política municipal de habitação. Além desse tipo de atendimento, há o atendimento temporário e emergencial, que tem um pouco a ver com o que a gente conhece como sendo Bolsa Moradia, mas também o atendimento contínuo, que é um atendimento que se prolonga indefinidamente no tempo. É o caso da locação social, por exemplo. E aí, os programas que compõem essa linha, já expliquei tudo isso, mas os programas e segundo o tipo de atendimento que eles proveem. E aqui fica claro que o programa de produção habitacional, ele pode encaminhar algo que foi construído a partir do zero, algo que foi requalificado, para um programa de locação social que
é uma das grandes novidades da linha de provisão habitacional. Pode ser locação social pública, quando o parque imobiliário é público, locação social privada, quando o município, a Urbel, atuaria como uma espécie de imobiliária pública, subsidiando a demanda, mas também regulando a oferta. Nos comentários, no debate, a gente pode conversar sobre isso. E também uma locação social por organizações da sociedade civil, num edifício que pertença a uma organização da sociedade civil ou que seja cedido a uma organização da sociedade civil. Um pouco na linha do que a gente conversou no debate com o Celso Carvalho a respeito da parceria público-popular. Passando para outra linha, intervenção em assentamento de interesse social. Eu fiz uma apresentação um pouco desigual entre as linhas, enquanto na primeira eu apresentei os programas, aqui eu foquei um pouco mais nas diretrizes, pensando no tempo que a gente tem aqui. O foco está aí, a urbanização e regularização fundiária, os assentamentos, para além das vilas e favelas e dos conjuntos habitacionais, dos loteamentos implantados pelo poder público, anteriormente a 1993, que é quando começa a política, há também as ocupações organizadas, estão aí inscritas na resolução número 52, como um assentamento passível de atendimento, os cortiços, os loteamentos privados irregulares, e os povos e comunidades tradicionais, também outra novidade. Os cortiços também, uma outra novidade. Aí os programas, o programa de intervenção integrada, é o programa que contemplaria, por exemplo, as obras de orçamento participativo que a gente tem hoje nos assentamentos de interesse social, as obras do Vila Viva, programa de regularização fundiária e edilícia, programa de estrutural em área de risco e programa de remoção e reassentamento. Tá? Algumas diretrizes que dizem bastante do que foi definido a respeito desses programas, que já existiam, mas a partir dessas diretrizes, do que foi definido a partir deles, na resolução 52, ganha uma roupagem um pouco diferente. Então, planejamento como atividade participativa, aberta e contínua para evitar aquele lapso temporal entre planejamento e intervenção, isso já foi falado várias vezes aqui, intervenções e planos em escalas diferenciadas de complexidade. O Luciano falou há pouco, não só do PRU e do PGE, mas também do EUS, né? O estudo urbanístico simplificado permite maior flexibilidade na intervenção do poder público. Para determinadas intervenções pontuais e emergenciais não é necessário um PGE, um PRU. E mesmo o PGE e o PRU podem ter sua complexidade variada em função das características dos assentamentos. Participação popular em todas as etapas das intervenções, em escalas diferenciadas. Regularização fundiária, que contém de forma plena e integral articular tanto a regularização urbanística como a dominial, a jurídica. Estímulo à adoção de outras formas de domínio do imóvel, que não apenas a propriedade individual plena. Remoção apenas quando demonstrada a sua inevitabilidade, e no caso em que a remoção é inevitável, alternativas dignas para reassentamento de famílias moradoras e realocação de atividades comerciais. Tratamento e destinação das áreas remanescentes de obras públicas. Isso é um grande problema, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Nessas intervenções que a Urbel implementa em vilas e favelas, vira e mexe, aparecem as chamadas áreas remanescentes, áreas que sobram e que poderiam receber, por exemplo, alguma provisão habitacional, algum experimento de provisão habitacional, algum equipamento público. E isso poderia ocorrer não só nas áreas de remoção por obras, como também nas áreas de remoção por risco. Além disso, fortalecimento e ampliação do PEAR, que é o Programa Estrutural em Áreas de Risco, porque o conceito se torna risco, o R é de risco ambiental, não mais apenas de risco geológico. Então, isso inclui o risco hidrológico, risco de inundação, alagamento. E, além disso, o programa passa a estar voltado a todos os assentamentos de interesse social, não apenas a vilas e favelas e aos conjuntos habitacionais, aos loteamentos implantados pelo poder público nos anos 80, que é o que acontece hoje. Assistência e assessoria técnica, atendimento individual ou coletivo de necessidades habitacionais, integrando arquitetura, urbanismo, engenharia, serviço social e o jurídico, e algumas diretrizes que mostram um pouco a cara do que a gente imaginou
para assistência e assessoria técnica, inserção dos agentes nos territórios atendidos com escritórios descentralizados e equipes interdisciplinares e reconhecimento das especificidades do serviço, de forma a garantir um processo que seja compatível com a demanda, com a linguagem, e com o tempo e com as práticas das famílias, que autoconstroem. Então é preciso que esses atributos do processo construtivo dessas famílias sejam considerados. Um detalhe importante, enquanto na intervenção e assentamento de interesse social, essa linha programática está restrita aos assentamentos delimitados como tais, a assistência e assessoria técnica, ela pode também atender uma família de baixa renda que mora fora de um assentamento de interesse social, mas que está numa situação de inadequação habitacional. Alguns outros avanços: maior ênfase à população em situação de rua, incorporação das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, inclusive paralelamente ou concomitantemente ao processo de discussão disso no Conselho, houve a aprovação na Câmara de um projeto de lei da Gabinetona sobre justamente isso. Da mesma forma, como acabei me inteirando só ontem, também um processo uma tentativa de aprovação por parte da Gabinetona de um PL sobre comunidades tradicionais. Isso só reforça regularização de comunidades tradicionais. Isso só reforça o que a gente tem desenvolveu e colocou na Resolução 52. Associação da provisão habitacional aos mecanismos indutores da função social da propriedade, estímulo à adoção da autogestão em todas as linhas programáticas, não só, por exemplo, a construção de novas unidades, que é o que a gente sempre vivenciou, uma modalidade específica voltada à superação das descontinuidades entre o planejamento e a implementação do planejamento, perspectiva de articulação em nível metropolitano. Bom, alguns problemas, algumas questões ainda a avançar. Remoção e reassentamento, contrariamente ao que defendia o coletivo, apareceu como programa. A gente desejava que isso aparecesse como uma ação transversal, porque a gente imagina que isso sinaliza o oposto do que a gente imaginava, que era a necessidade de reduzir o caráter remocionista das intervenções. A indenização, na Resolução 2, ainda é apenas por benfeitoria, ou seja, desconsidera a posse. As escalas de participação, no que diz respeito às intervenções e assentamento de interesse social, poderiam ter sido mais bem demarcadas. A gente pode conversar disso depois. Falta também, mas isso não era algo que deveria acontecer na Resolução número 52, que é a regulamentação do programa, ou melhor, da linha programática dos programas de assessoria e assistência técnica. Último slide. Bom, por fim, né? Em nível municipal, então, a gente presenciou, a gente inclusive participou disso, né? Houve avanços normativos importantes na política municipal de habitação, a resolução número 52, e um subproduto desse processo, que resultou nessa resolução, o decreto que regulamenta o programa de locação social. No que diz respeito à política urbana, o novo plano diretor. Então a gente tem um arcabouço normativo novo, mais robusto, que permite, que traz possibilidades novas do ponto de vista do direito à moradia e à cidade. Em nível nacional, por outro lado, o cenário é de devastação, ofensiva neoliberal, como era quando da formulação e aprovação da resolução número 2, mas agora de maneira mais drástica, até porque em ruptura com os marcos da Constituição de 88. Mas em meio a tudo isso, o universo de atuação da política municipal de habitação se amplia. A gente viu ali a tipologia de assentamento de interesse social é mais ampliada na resolução número 52 e é assim também no novo plano diretor. Mas essa ampliação do universo de atuação é resultado dessas decisões político-legislativas, né, expressas nessa resolução e no novo plano diretor, mas também é resultado da própria crise social, que não faz outra coisa senão ampliar os assentamentos de interesse social. Por outro lado, há um espaço para um salto qualitativo, se esse salto qualitativo tiver alicerçado nesses dois instrumentos, que são a Resolução 52 e o novo plano diretor,
Mas para que esse salto qualitativo não se restrinja à produção de novos instrumentos normativos, né, é necessário que esse salto se traduza em ações concretas, mesmo que sem peso quantitativo, porque a gente sabe o contexto que a gente está atravessando. E então quando eu falo em salto qualitativo, eu estou pensando, por exemplo, no debate que a gente teve na terça-feira com o Celso Carvalho, parceria público-popular. Um salto naqueles termos, que é inclusive uma demanda das ocupações em áreas centrais, poderia marcar um ponto, talvez, de não retorno na política municipal de habitação, um novo patamar, para além do qual, só para além dele, que a gente trafegaria uma vez dado esse salto. É claro que o contexto está mostrando para a gente que esses novos patamares que a gente vai galgando podem ser revertidos, é isso que tem acontecido, mas, bom, eu acho que vale a pena apostar nisso. Bom, muito obrigado.